Olá, estamos começando mais um vídeo do conteúdo Vital TV e hoje eu vou falar sobre o passo a passo para fazer fotografia de paisagem. A fotografia de paisagem tradicionalmente envolve equipamentos enormes e caros, mas ela não depende disso. Além do mais, a cada dia que passa com os avanços novos que a gente vai tendo na tecnologia, a gente passa a ter resultados cada vez melhores com equipamentos cada vez menores e muitas vezes mais acessíveis também. E para ajudar a tornar esse processo ainda mais acessível, eu resolvi gravar esse vídeo com passos básicos que você pode aplicar independente do equipamento que você esteja utilizando para fazer boas fotografias de paisagem. Vamos lá! Como vocês sabem, a minha abordagem da fotografia é principalmente voltada para a fotografia de natureza. E dentro desse ramo existem duas categorias básicas de fotografia, que são a fotografia de paisagem e a fotografia de biodiversidade ou de vida selvagem, tá? Claro que dentro de cada uma dessas categorias a gente tem diversas abordagens. Então, por exemplo, dentro da fotografia de vida selvagem a gente pode ter fotografia macro ou a gente pode ter fotografia de pássaro. Dentro da fotografia de paisagem a gente pode ter a fotografia fine art decor, a gente pode ter uma fotografia um tanto mais abstrata, a gente pode ter uma fotografia mais documental. Além de ser um universo muito amplo, não existe assim uma linha divisória exata entre uma e outra. Às vezes as coisas se misturam bastante. Mas existem passos fundamentais para trabalhar com a fotografia de paisagem que, se você aplicar, fazem muita diferença. Então vamos lá. O primeiro deles é definir a mensagem que você quer transmitir com a sua fotografia e planejar a sua fotografia a partir dessa mensagem. Algumas pessoas costumam dizer, e a internet está cheia delas por aí, que uma fotografia tem que contar uma história. Não, você não tem que contar uma história com a sua fotografia. Eu acho essa expressão um pouco limitante. Ela se aplica muito bem para alguns casos, como a fotografia documental ou a fotografia de ensaios, fotografia de casamento, sim. Aí a gente tem uma narrativa visual bastante direcionada, assim como algumas situações do fotojornalismo, por exemplo. Mas quando a gente fala de fotografia de natureza, quando a gente fala de fotografia de paisagem, eu costumo raciocinar de uma maneira um pouco mais ampla. Eu prefiro dizer que você não tem que contar uma história, mas sim você precisa ter uma mensagem para passar. E isso faz toda a diferença. Porque veja bem, é que a fotografia é um ato de comunicação. E como tal, não se resume à contação de história, ao storytelling ou à narrativa, tá? A comunicação não é só narrativa. A narrativa é só uma das possibilidades da comunicação. Pense, por exemplo, numa fotografia abstrata. Ela não necessariamente vai contar uma história, mas ela pode transmitir uma sensação, ela pode transmitir um sentimento que se conecta muito fortemente com quem está observando essa fotografia. Pode ser também que você não esteja necessariamente contando uma história no sentido cronológico da coisa. Pode ser que você simplesmente ou relevantemente tenha uma mensagem para passar, por exemplo, do ponto de vista da conservação. Se você vai fotografar uma área para mostrar a relevância ecológica, para mostrar a pujança daquele ambiente, então não necessariamente a sua abordagem vai estar voltada para contar uma história, mas você tem uma mensagem poderosa para passar e a sua fotografia deve ser planejada com relação a essa mensagem que você tem para passar. Simplesmente chegar com um equipamento enorme, ou pequeno que seja, em um lugar e não ter uma mensagem para passar, no máximo você vai fazer uma foto ok, uma foto bem feita, mas nada de muito impactante. Uma vez que você tenha bem definida a mensagem que você quer passar, aí sim a gente pode ir para o próximo passo do planejamento fotográfico, que é escolher a hora em que você vai fotografar. Isso mesmo. Escolha bem o momento em que você vai fotografar.
Claro que fotografia sempre tem a ver com o momento, mas na fotografia de paisagem existem alguns aspectos que são muito importantes e que você não deve negligenciar. Pense bem, quando a gente fotografa uma paisagem, geralmente a gente depende da luz natural. Dificilmente você vai conseguir iluminar a paisagem com uma luz artificial para fazer uma fotografia. Apesar de alguns métodos como o light painting, por exemplo, em que você usa, por exemplo, a luz de uma lanterna para destacar um objeto no escuro ou algo do tipo. Mas, via de regra, o que acontece é que a gente fotografa a paisagem com a luz natural dela. E essa luz natural ela não é a mesma o dia inteiro. A Via Láctea ela não se posiciona da mesma forma no céu o ano todo. A luz ela muda no decorrer do dia. As sombras se movem com o passar das horas. As cores, a intensidade luminosa, tudo isso muda de acordo com a hora do dia, de acordo com a época do ano, tá certo? Então, o momento em que você vai fotografar é muito importante. Na fotografia de paisagem a gente tem as famosas horas mágicas, por exemplo, que são a Blue Hour e a Golden Hour, ou seja, a hora azul e a hora de ouro, tá? Bom, funciona da seguinte maneira. Imediatamente antes do sol se pôr, por exemplo, você vê que o céu fica bem alaranjado, às vezes avermelhado. Aquela é a Golden Hour, tá? Varia um pouco dependendo da região, mas em torno de meia hora ou até mais de meia hora antes do sol se pôr, a gente tem ali o ápice da Golden Hour, tá certo? Depois que o sol se põe, os tons avermelhados vão diminuindo e vai havendo uma predominância de tons azuis e roxos, entre outros, mas principalmente azul e roxo. Tecnicamente falando, a gente tem a Blue Hour, quando o sol está abaixo da linha do horizonte e, portanto, os raios de sol não iluminam diretamente a Terra, não iluminam diretamente a paisagem terrestre. Quando o sol está ali em torno de 15 graus abaixo da linha do horizonte, antes dele nascer, no começo do dia, tá? Até ele ir subindo, chegando perto do horizonte ali, perto dos 6 graus abaixo da linha do horizonte, a gente ainda tem a Blue Hour. Quando ele começa a surgir no horizonte, na parte da manhã, aí a gente tem a Golden Hour. Esse fenômeno ocorre de maneira invertida no final do dia, tá? Então, imediatamente antes do sol se pôr, a gente tem a Golden Hour e imediatamente depois do sol se pôr, a gente tem a Blue Hour e aí são espetáculos de cores e de luz que a gente tem na Terra e no céu e que a gente deve explorar essas possibilidades. Sim, muitas vezes você precisa acordar bem cedo para fazer fotografia de paisagem. Isso não quer dizer que você não possa fotografar ao meio-dia, por exemplo, mas não é todo lugar que fica bacana. Eu particularmente gosto de fotografar quando o sol está mais alto no interior de uma floresta. Eu acho que esse horário é ideal para fotografar interior de floresta, por vários motivos. Primeiro porque a quantidade de luz no interior de uma floresta é muito reduzida e se o sol está acima, meio-dia mesmo, tá? A gente tem mais luz entrando. Além do que na floresta essa luz vai entrar bastante filtrada pela folhagem, bastante difundida e vai tornar a estética da paisagem muito bacana. Então eu gosto desse aspecto, tá? Mas não esqueça, o momento, o horário em que você vai clicar a paisagem faz toda a diferença. Uma vez que esteja no lugar certo, na hora certa, você vai precisar ainda explorar essa paisagem. Se posicione adequadamente, talvez com a mudança de luz, com o passar dos minutos e das horas, aquela luz que estava ideal talvez já não esteja mais. Talvez você precise se reposicionar durante a sua sessão de fotos, tá? E não tenha preguiça de se mexer. Procure incansavelmente explorar composições. Comece aplicando, por exemplo, as regras básicas de composição. Aplica a regra de 3, aplica proporção áurea, aplica simetria, aplica diferentes perspectivas na sua fotografia. Tá? Experimenta diferentes regras e, se achar necessário, quebra essas regras. Explore as possibilidades criativas do lugar, porque
Pode ser isso que vai fazer o diferencial entre aquela foto que todo mundo tira igual no mesmo lugar e a sua foto que vai ter um diferencial bem especial. Porque assim, é a composição que vai fazer a sua foto se destacar no meio da multidão. Além da paisagem, explore também o seu equipamento. Não dá para fazer uma boa fotografia sem conhecer direito o seu equipamento e sem saber usá-lo, mesmo que seja um smartphone. Sempre vai haver alguma coisa para você configurar. Então vamos lá pensar aqui em alguns pontos fundamentais que você não pode esquecer de configurar. O primeiro deles é o balanço de branco. O balanço de branco é aquele equilíbrio se a luz vai ficar mais para o azulado ou vai ficar mais para o amarelo ou para o avermelhado, tá? Então se a luz branca está mais para o azulado, a gente fala que o balanço de branco está mais para o frio. Se essa luz que seria branca ou um objeto branco está mais para o amarelado, a gente fala que a cor está um pouco mais quente, tá certo? Existe uma escala em Kelvin, existe uma série de critérios para a gente estabelecer isso, mas procura ajustar de acordo com a situação o balanço de branco da forma mais fiel possível com aquilo que você está vendo. Ou mesmo, você pode até mudar um pouco para distanciar um pouco mais da realidade, se assim for do seu interesse, mas tenha consciência do balanço de branco que você está utilizando. Além disso, não esqueça de fotografar em RAW, porque o arquivo RAW ele vai te permitir fazer ajustes mais finos e até mais intensos durante a edição, se assim você quiser ou precisar. Ajuste direitinho o foco e a fotometria. Quando a gente fotografa com câmera, com lente, a gente tem maiores possibilidades criativas nesse sentido, tá? O foco a gente pode fazer algumas alterações interessantes. Quando fotografamos com uma lente grande angular, aquela que dá um bom ângulo de visão, geralmente a gente já possui ali a possibilidade de ter um campo focal bastante profundo. Então a paisagem fica toda em foco praticamente, especialmente quando você usa aberturas de diafragma menores, como f8, f9, 10, f11, tá? Mas existem outros métodos, tá? Como o focus stacking, em que você fotografa a paisagem de maneira sequenciada. Em cada foto, o foco vai estar em um local da paisagem e aí via software você sobrepõe essas imagens para que tudo fique em foco. Mas aí é importante você manter muito bem controlados os outros parâmetros como o enquadramento e a fotometria. Eu sempre falo, se possível, use um tripé, mesmo que você vá fotografar com um smartphone, mesmo que você vá fotografar com uma Hasselblad enorme ou com uma câmerazinha de ação, como uma GoPro, tá? Mas nunca deixe de usar tripé se você tem essa possibilidade. O tripé, ele abre muitos caminhos criativos, ele dá oportunidades criativas. Alguns enquadramentos, algumas fotografias, algumas composições, elas só se tornam possíveis com o auxílio do tripé, como por exemplo, uma longa exposição. Se assim como eu, você utiliza sensores APS-C para fazer fotografia de paisagem, talvez você já tenha se deparado com uma dificuldade que é o campo de visão, tá? Se faltar campo de visão, eu recomendo que você considere a produção de panoramas. O panorama, tipo você faz no celular, só que o celular faz automaticamente com o movimento dele assim na paisagem. Tá? Com a câmera você pode fazer o seguinte processo, você tira uma sequência de fotos em que a imagem de uma é complementar à outra e aí você une elas via softwares criando panoramas, tá certo? Utilizando esse método, você vai conseguir um campo de visão bastante grande e uma altíssima resolução nas suas imagens. Mas, mais uma vez, você precisa manter todos os parâmetros muito bem controlados e evitar erro de paralaxe, ou seja, não desviar muito a perspectiva por erro de posicionamento da câmera.
Ainda, se possível, utilize filtros. Utilize filtros ND, filtros que escureçam a imagem para que você possa fazer uma longa exposição durante o dia, por exemplo, se assim for o seu interesse. Utilize também filtros graduados para que você possa controlar as regiões claras e as regiões escuras e que a luz saia mais equilibrada na sua foto. Um filtro polarizador, ele vai evitar os reflexos e pode melhorar bastante a saturação do céu nas suas fotos. Você já é inscrito no canal? Caso não seja, considere se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de cada novo vídeo que vem aqui no canal. Você vai receber uma ou no máximo 2 notificações por semana e pode ter certeza que o conteúdo vai ser de primeira qualidade. Por último, mas não menos importante, edite sem pressa. Edição, acho que hoje já está mais do que claro, edição não é um recurso para você salvar foto ruim. Edição é parte do processo criativo. Edição é fundamental no processo criativo. Eu, particularmente, muitas vezes já faço uma fotografia de um modo diferente no ambiente, pensando em como eu vou modificar aquilo na edição. Às vezes não, às vezes a gente fotografa para a foto sair o mais pronta possível, isso é muito bom também, porque conserva bastante a qualidade, mas de todo modo, sempre edite a foto, não pense que a foto ficou finalizada se você não editou, tá certo? Alguns passos básicos para você fazer a edição da foto são os seguintes. Primeiro, melhore o alcance dinâmico. O que é o alcance dinâmico? Alcance dinâmico é o controle para que as luzes claras ou as luzes altas da sua cena não fiquem estouradas e que as zonas mais escuras também não fiquem apenas um preto sem detalhes indistinguíveis. Então, a partir dessa noção, que se você tem uma câmera, por exemplo, de médio formato, uma full frame, já são bastante controlados pelo próprio equipamento. Por outro lado, quando usamos sensores menores, isso se torna um desafio. Mas aí, se você fotografa em RAW, você consegue corrigir isso via software. Se você não tem nenhuma dessas possibilidades e vai só fotografar com seu smartphone, então considere utilizar a função HDR, que é High Dynamic Range, ou seja, alto alcance dinâmico, que é uma forma especial que o equipamento tem de processar a foto, já corrigindo esse alcance dinâmico no momento do clique. Mais uma vez, na hora de editar, ajusta de novo, verifica se não ficou alguma coisinha para melhorar no balanço de branco e na fotometria. Ajuste a nitidez, ajuste a saturação de cores. A saturação é muito importante na fotografia de paisagem. Não faça uma coisa aberrante ou fora da realidade, se essa não for a sua intenção. Claro, você pode pegar aquela sua fotografia também de um ambiente real, de um ambiente natural e transformar aquilo em uma paisagem um pouco mais fantástica, um pouco mais fantasiosa. Mas que seja sempre uma escolha consciente, uma escolha estética consciente e equilibrada a partir, novamente, lá daquele pontinho que a gente falou no começo, a partir da mensagem que você pretende passar. Se você quer passar algo mais voltado para a fantasia, se você quer passar algo mais próximo da realidade, isso aí vai orientar essas decisões no momento também da edição e não apenas do clique, tá? Mas não esqueça de controlar a saturação, de ajustar o balanço de branco, a exposição e controlar o ruído de imagem que muitas vezes aparece nessas fotografias durante a edição. Se necessário, reenquadre, tá? Muitas vezes a gente faz a fotografia com a ideia de que ela vai ficar o melhor possível já no momento do clique. Eu particularmente procuro obter a fotografia já no ato do clique da forma mais pronta possível, mas nem sempre é o que acontece. Às vezes a luz está muito aquém do ideal, às vezes a gente não consegue aquele enquadramento por falta de tempo ou por falta de algum fator mesmo. E aí o que é que você faz? Você reenquadra, tenta melhorar aquela composição que já estava bacana, que você já tentou organizar no momento do clique, mas pega essa composição
e ver se não dá para reenquadrar, ver se não dá para deixar ela ainda melhor na edição. Essas dicas você pode aplicar independente do equipamento que você utiliza. Eu espero que tenha ajudado e não esqueça que estudar e praticar fazem toda a diferença. Muito obrigado e até o próximo vídeo.